Sobre o segundo bimestre, eu já coloquei aqui os conteúdos que a gente vai trabalhar. Eu estou prevendo que a gente vai ter 4 aulas online e o restante não vai ser online, que é para também não cansar vocês e não ser tão problemático, tá certo? Então a gente vai ter essas 4 aulas online para trabalhar esses conceitos mais importantes. E aí as outras aulas eu vou só mandar atividadezinha, vocês mandam as respostas para ficar mais tranquilo, tá certo? Porque eu sei também que vocês têm outras disciplinas, outras coisas para fazer e não é tão bom ficar o dia inteiro no celular, faz mal. Apesar que eu aposto que vocês faziam isso antes da quarentena. Os temas que a gente vai trabalhar são esses daqui, ó. São 3 linguagens artísticas principais, tá certo? Nesse segundo bimestre. A primeira é a performance, que é o que a gente vai estudar hoje. A segunda é o happening. E a terceira é a dança. E aí essas 3 linguagens artísticas, elas têm um ponto em comum. E o ponto em comum delas é essa noção de corpo como materialidade para a arte. Vocês entendem quando eu falo em materialidade, suporte, essas ideias já são compreensíveis para vocês ou vocês têm alguma dúvida? São termos que costumam aparecer muito quando a gente fala de arte, mas que às vezes a gente demora um pouquinho também a ter eles claros na mente. Então, quando a gente fala em materialidade, a gente está falando realmente sobre materiais. Os materiais que são usados para produzir um determinado tipo de arte. Então, por exemplo, a música, ela vai utilizar quais materiais? Os instrumentos musicais. A pintura, ela vai utilizar quais materiais? Vai utilizar as tintas, vai utilizar os pincéis, entre outras coisas. E esses materiais, eles podem ser os mais diversos possíveis. E nessas 3 linguagens artísticas que a gente vai estudar esse bimestre, existe um material em comum entre elas 3, que é o corpo. O corpo humano sendo utilizado como forma de se criar arte. Quando a gente fala em suporte, a gente está falando sobre o local onde vai ficar aquela arte. Então, por exemplo, o suporte de uma pintura seria o quadro, né? Ou uma parede. São conceitos que quando a gente leva para lógica, a gente também consegue colocar rápido. Eu coloquei algumas fotos, algumas imagens aqui para a gente ver esse corpo como materialidade, né? Então o corpo ele pode se transformar. E é nessas transformações, nesses usos diferenciados que o artista faz do seu próprio corpo, que a gente tem essa visão de que o corpo ele pode ser um material para se produzir arte. Então quando alguém pinta o seu corpo, ou dança, ou se movimenta de determinada forma, isso pode ser uma expressão artística. E aí existem diferentes tipos de expressões artísticas que utilizam o corpo, tanto como suporte quanto como materialidade. Aqui nesse caso aqui a gente teria o corpo como suporte, né? Que a gente vê o corpo sendo pintado. Já na questão da dança a gente tem o corpo principalmente como materialidade, que é o material por meio do qual ele vai ser a arte vai ser produzida por meio dos movimentos, entre outras coisas, né? Então existem misturas que se pode fazer. Então às vezes o corpo ele pode aparecer tanto quanto materialidade quanto suporte na arte, tá certo? Além dessa materialidade do corpo enquanto arte, a gente tem também a presença do corpo como materialidade para expressões artísticas vinculadas à cultura. Então, a gente também existe na sociedade uma necessidade, né, em diferentes sociedades, de diferentes épocas, em diferentes partes do mundo, o corpo sendo utilizado, né, como suporte para se fazer arte por meio das pinturas, né? Então, as primeiras comunidades, desde lá dos inícios lá das coisas, né, da história humana, a gente vê as pessoas utilizando o corpo como materialidade e como suporte. Então aqui eu coloquei essas expressões de diferentes culturas, né? A gente tem aqui
da Etiópia, né, que eles costumam fazer alguns... isso é uma região específica, tá? Não é todo... Você vai no país e todo mundo é dessa forma, não. Existem grupos específicos de pessoas que fazem essas pinturas e essas formas de expressão com o corpo, né? Então tem um grupo lá na Etiópia onde eles fazem esse tipo de pintura. E aí é interessante porque algumas dessas pinturas, né, principalmente com a tinta, eu não sabia, mas eu fiquei sabendo quando eu fui pesquisar sobre, eles pintam muito o corpo inteiro com esse negócio branco, que é uma espécie de repelente, para que os mosquitos não piquem eles, né? Então tem alguns lugares onde também essa coisa de se pintar acontece por uma determinada razão. Então eles começaram a se pintar como forma de se proteger, utilizando aquilo ali como repelente, e a partir que foi passando o tempo, essa expressão, essa forma de proteção foi se tornando diferenciada. Então eles acabaram tendo essa expressão artística também para criar coisas bonitas, coisas diferentes e se diferenciar entre eles, né? Então também é algo muito interessante. Isso também acontece com os indígenas brasileiros, né? Diferentes povos. Essa daqui é a Alice Pataxó. Os angolanos, eu não encontrei uma imagem da cultura mesmo, mas eu encontrei essa imagem aqui que é lá no Unilab. E os aborígenes australianos também têm essa cultura de se pintar e de se movimentar de formas diferentes, tá certo? Então faz parte tanto da arte quanto da cultura essa ideia de utilizar o corpo como um suporte. E aí, para hoje a gente vai entender o que é a performance, tá certo? Tanto o conceito quanto a gente vai ver algumas ações do tipo performance. Então, para dar início, o que é a performance? E aí, a gente vai naquele bom e velho dicionário, né? Se você for procurar lá no Google, você vai encontrar 2 resultados principais que vêm desse dicionário Oxford, né? Então, o primeiro, a gente tem performance como sinônimo de atuação ou desempenho. Eu posso dizer que alguém, ou por exemplo, um celular, um computador, tem um design de alta performance, ou seja, ele tem um desempenho muito alto, muito bom. Ou uma pessoa teve uma boa performance na apresentação, ela foi muito bem naquela apresentação. E a gente tem a ideia da performance, que é mais ligada à arte, ao teatro, que é um espetáculo em que o artista atua com inteira liberdade e por conta própria, interpretando papel ou criações de sua própria autoria. Então, essa performance artística que a gente está falando aqui, que a gente vai ver alguns exemplos, essa performance na qual um artista cria uma determinada situação e aí ele atua com toda a liberdade que a arte proporciona. Então, a performance é esse corpo que vai estar em um determinado lugar fazendo uma determinada coisa e tudo isso tem um roteiro, segue um roteiro. Então o artista, ele começa a pensar a performance, escreve como que ele quer que seja, onde ele vai querer que aconteça, e muitas vezes ele não vai ter o controle total sobre essa performance, porque a performance dele também vai depender de como o espaço no entorno dele vai agir. Mas o que ele pode controlar, ele vai controlar por meio de vai escrever em algum lugar, vai conversar com outras pessoas que vão participar da performance, vai dizer, eu quero que você faça isso e isso, eu quero que a gente faça dessa forma, eu quero que a gente pinte o nosso corpo de uma determinada maneira, diferentes coisas. Ele vai decidir ele faz todas essas decisões. Então a performance não é uma coisa que acontece do nada, que simplesmente uma pessoa, vou fazer ali e pronto. A performance, ela é uma arte, assim como todas as outras, que tem todo um pensamento engajado em torno, tá certo? E aí, aqui a gente tem um exemplo de performance que está lá no livro de vocês, que é essa performance chamada Cegos, que é uma performance que foi criada por esse grupo
desvio coletivo. Então imagina você tá passando na rua e de repente você se depara com uma multidão desse jeito. O que você vai pensar? Eu com certeza ia querer tirar foto. Queria tirar foto. Primeira coisa, acho que essas pessoas que tiraram as fotos aqui foi a primeira coisa que elas pensaram. Então, ó, eles atravessando aqui uma avenida, todos com a roupa de um mesmo tom, né? Todos com a roupa marrom. E aí nos olhos, eles vêm com vendas, assim, por isso que a performance se chama Cegos. E essa performance, ela foi criada por esse grupo aqui chamado Desvio Coletivo. Então, aqui no slide, quando eu colocar lá no Classroom, vocês vão poder clicar aqui e vai aparecer um link para a páginazinha do Desvio Coletivo, que é esse grupo que organizou essa performance, tá certo? E aqui vai ter um pouquinho da história, né? Quem organizou, onde que eles já se apresentaram, porque essa performance ela não foi apresentada em um único lugar. Essa performance ela roda o mundo em diversos lugares, né? Vocês podem ver aqui tem as datas e os lugares onde eles apresentaram. Então, eles rodam o mundo fazendo essa performance e vendo as reações diferentes dos públicos de cada lugar. Aqui já tem uma informação sobre essa performance que é dizendo qual que é o objetivo dos artistas quando eles fazem isso. Lógico que eles não têm controle sobre a reação do público. O público pode olhar para aquela performance e reagir de qualquer maneira. Pode até não entender o que eles estão querendo dizer. Mas essa performance Cegos, ela foi criada para criticar a condição massacrante das características do trabalho corporativo. Então, será que às vezes as pessoas que trabalham muito, elas se tornam cegas de determinadas coisas? E o que seriam essas coisas que cegam elas? Me lembrei até de um episódio de um desenho que eu gosto muito. Diga. Que um dos personagens vai trabalhar numa corporação. Aí eles vão tentar tirar aquele personagem da corporação porque o dono da corporação tinha sugado a alma dele e os outros estavam trabalhando milhares de anos e tinham perdido toda a vida. Exatamente a mesma crítica. Em uma outra linguagem artística, né, no caso do desenho, mas a mesma crítica a essa coisa do corporativismo, fazer com que a gente perca as nossas próprias concepções, a nossa liberdade, na verdade, né? Então, o mundo do trabalho ele acaba também tendo muito isso, né? De roubar um pouco do que a gente é. Às vezes a gente vai ter que se regular determinadas coisas que as empresas vão pedir, né? E isso é uma coisa negativa, que hoje já está sendo bastante questionado comparado a um outro momento, né? Essa performance aqui, se eu não me engano, ela teve início em 2010. Então, naquele momento, isso era ainda mais forte. Hoje, se a gente for comparar, é bastante diferente. Mas, mesmo assim, ainda tem essa mesma coisa e continua sendo criticado. Porque sem a crítica, as coisas nunca mudam, né? Então, a crítica também é importante por conta disso. Às vezes, as pessoas vivem essa realidade, não pensam sobre ela e de repente vê uma coisa, uma performance como essa e param para pensar. Às vezes esse impacto que essa performance gera na pessoa, a pessoa de repente se dá conta do quanto que esse corporativismo é massacrante. E aqui tem algumas informações, né? Então, Cegos é uma intervenção urbana cuja proposta visual é criticar a condição massacrante característica do trabalho corporativo, iconizado nos trajes sociais que homens e mulheres das grandes metrópoles utilizam como armadura cotidiana. O trabalho é realizado a partir de um workshop, convidando participantes da cidade onde será apresentado. Oportunidade em que o corpo performativo se forma e a performance ganha vida. Então aqui a gente tem uma informação extra sobre como que acontece essa performance. Antes deles fazerem a performance, eles fazem um workshop, ou seja, eles fazem uma espécie de oficina com as pessoas da cidade e aí eles convidam as pessoas daquela cidade que assistiram o workshop a participar junto com eles. Então,
não viajam todas aquelas pessoas ali, não são as pessoas que vão, né? Cada cidade vai ter pessoas diferentes. Então chega lá um grupo pequeno de pessoas e eles convidam outras pessoas para participarem. Eles falam, às vezes eles vão colocar quais que são as ideias da performance e tudo mais. E aí, quando as pessoas decidem, a galera decide participar ou não da cidade, aí é que eles juntam todo mundo e vão pra rua fazer a performance. E aí, é interessante, vocês participariam de uma performance assim? Se vocês fossem convidados? Eu acho que sim. Seria bem legal, também acho. E aí a gente tem aqui um outro exemplo de performance. Essa é mais intimista. Não tem muitas pessoas envolvidas, não acontece no meio de uma pista lotada de gente, mas também é considerada uma performance, que ela acontece naquele momento e ela é pensada antes. E o nome dessa performance é Desenho por Decalque em 2 etapas. Decalque é quando você pega uma coisa e você copia um desenho, por exemplo. Você olha um desenho, uma imagem, e você vai copiando no seu caderno, você está fazendo um decalque. Então seria como se fosse uma cópia, ou mesmo como se você estivesse transferindo de um local para outro, um desenho. Por isso que o nome é desenho por decalque. Porque ele vai sentir, né, aqui na pele dele o desenho que o filho dele está fazendo, e aí a partir do que ele vai sentindo que o filho dele está desenhando, ele vai desenhando na parede, acompanhando esse desenho do filho dele. E aí, em 2 etapas, porque em seguida ele vai fazer a mesma coisa com o filho dele. Vocês já fizeram isso alguma vez com alguém, na mão, ou até mesmo... Às vezes a gente brinca de desenhar na mão de uma pessoa e a pessoa tentar adivinhar o que é, né? Vocês já fizeram alguma vez? Pois você vai fazer, que está nessa atividade. Então esse é o nome do artista, Dennis Oppenheim. Então a performance ela pode ser num espaço grande, com bastante gente, ou ela pode ser num espaço pequeno, com poucas pessoas, né? Ela pode ser na rua, ou ela pode ser em outros espaços. E aqui a gente tem um outro exemplo de performance, e essa envolve uma única pessoa. Inclusive foi capa de jornal essa performance. O nome do artista é Flávio de Carvalho, e o nome da performance é New Look. Então, ele criou um look bem diferente do que era normalmente presente na cultura da época, e ainda é até hoje. E aí ele saiu pelas ruas desfilando esse new look dele, e aí por isso ele foi até colocado na capa do jornal. Esse artista, vocês veem aqui que essa imagem é bem de época mesmo, inclusive ainda é em preto e branco, porque essa apresentação dele foi em 1964, se não me engano, que também era um período muito complicado no Brasil, né? Então, aqui fala um pouquinho sobre essa obra dele. Então, a proposta dele, que foi recebida como zombaria, traz em si uma leitura da concepção de moda do artista, à frente de seu tempo da história. À época, o Flávio de Carvalho, ele assinava uma coluna que era chamada A Moda e o Novo Homem, do Diário de São Paulo, que é um jornal, né? Existe até hoje. Então, o Diário de São Paulo, ele era colunista desse jornal, tinha uma coluna lá, e o nome da coluna onde ele escrevia era chamada A Moda e o Novo Homem. E nessa coluna onde ele escrevia, ele questionava a indumentária brasileira. Indumentária, quando a gente fala em indumentária, a gente está se referindo ao modo de se vestir de uma determinada cultura, tá certo? Então, eles questionavam a indumentária brasileira, herdada dos colonizadores e pouco afeita ao clima nacional, como o terno e a gravata. Então, qual que era a crítica dele? Por que os brasileiros usavam tanta roupa, sendo que nós fazemos parte de um país onde faz muito calor, né? Seria basicamente isso. Então, como a gente tem um clima que é bem quente, diferente, por exemplo, do clima europeu, de onde vieram os portugueses, é completamente normal e cabível que o modo de se vestir
do nosso país fosse diferente do modo de vestir dos outros países, daqueles outros países europeus. E aí esse é o questionamento dele naquela época. Então, se hoje ainda existem muitos questionamentos quanto a isso, no que diz respeito à roupa, imagina em 1964. Então, ele causou realmente um fuzuê com essa performance. Mas a performance dele, é interessante a gente saber diferenciar, ele é uma pessoa, um artista que fez uma performance. Não é como uma pessoa, por exemplo, que é trans ou alguma coisa do tipo, ou trans ou travesti, e se veste por causa de uma determinada identidade de gênero. No caso dele, ele é um artista e ele fez uma performance com esse objetivo de questionar a forma de se vestir baseada no clima, certo? Então ele pensa, o que é mais confortável para o clima brasileiro? Esse terno, gravata, camisa, sapato, ou uma chinelinha com uma sainha e uma blusinha frouxa? Então, é uma concepção artística, não é uma concepção relacionada a qualquer causa social. Então, também a gente precisa diferenciar essa performance, o olhar da performance, tá certo? O objetivo não era se vestir de mulher. O objetivo dele era se vestir, era que a roupa dele fosse uma roupa que ele acha que deveria ser a roupa masculina, entendeu? É uma concepção um pouco diferente. Mas é realmente por isso que eu estou mencionando isso. Porque no caso, né, dos homens que se vestem de mulher, né, no caso, ou que querem ser mulher, isso é um outro conceito. Isso não tem a ver com arte, isso tem a ver com questões sociais, com gênero, diversidade e outras coisas. No caso dele, é algo relacionado à arte, ao pensamento dele sobre moda, porque moda também é uma coisa artística, né? A moda também é uma linguagem artística. E uma outra performance é essa aqui, da artista Marina Abramovic. A Marina Abramovic, ela é extremamente famosa e conhecida no mundo da arte e da performance. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, porque ela é um pouco também controversa. Tem muita gente que acha as coisas dela um pouco absurdas, né? Depois, se vocês pesquisarem sobre ela, vocês podem encontrar coisas que talvez vocês não concordem tanto, não gostem tanto. Mas ela é uma artista brilhante para a época, né? E muita gente acha ela completamente perfeita, né? Enquanto artista. Mas ela tem essa obra, que é A Artista Está Presente, que é uma performance que ela executou em 2010 no Museu de Arte Moderna de Nova York, também conhecido como MoMA. Essa apresentação dela, ela aconteceu por causa que lá estava tendo uma retrospectiva da carreira dela. Então ela já tinha vários anos de carreira. Ela já tem mais de 50 anos de carreira, uma coisa assim, 40, 50 anos de carreira. E aí, foi realizada em 2010 essa retrospectiva da carreira dela. E aí, ela fez essa apresentação que é considerada uma das apresentações mais marcantes da carreira dela, chamada A Artista Está Presente. Esse é o nome da performance. A performance era basicamente isso que vocês estão vendo aqui na tela. Ela ficava sentada numa cadeira, tinha uma mesa no meio, e do outro lado tinha outra cadeira. E aí o público chegava lá no museu, sentava de frente para ela em silêncio e podia permanecer olhando para ela durante 1 minuto. Nessa brincadeira, essa performance, ela durou 3 meses de exposição. E nesse tempo, a Marina Abramovic ficou mais de 700 horas sentada nessa cadeira, sem se mexer, olhando para diferentes pessoas que chegavam lá e decidiam sentar e olhar para ela. Vocês imaginam sentar num lugar e ficar olhando para a cara das pessoas que vão passando? Ia ser estranho.
Provavelmente, causa um estranhamento, né? Mas é uma experiência que, se você parar pra pensar, é bem complexa. Tanto pra quem vai sentar e vai olhar nos olhos dela, que eu acho que talvez fosse até mais simples. E pra ela que ficou sentada lá e olhou pra diferentes rostos que talvez ela nunca mais vai ver na vida. E aí quando você para pra pensar, né? Às vezes tem pessoas que a gente vê todos os dias e a gente não presta atenção. Tem gente que a gente conhece há anos e talvez nunca prestou atenção na cor dos olhos da pessoa, ou no cabelo, ou nas marcas que tem de espinha no rosto. São coisas pra gente pensar, né? Talvez o público, ao olhar, pensar nisso, né? Tipo, eu olhei durante 1 minuto para uma pessoa que eu desconheço totalmente. Pronto. E aí a performance, ela faz parte de uma coisa que a gente chama de arte conceitual. Essa palavra conceitual, ela vem do termo conceito, né? Quando eu digo que eu quero saber o conceito de uma determinada palavra, eu quero saber o que é aquela palavra. Quero saber quais as ideias que aquela palavra transmite, quais as ideias que existem sobre uma determinada coisa. Então, eu quero saber o conceito dessa coisa. E aí, a arte conceitual, ela é voltada para essa compreensão, seja mental ou verbal, que se tem de palavras, noções ou ideias. A arte conceitual ela foi criada pelos artistas desde o início do século XX, e mostra maneiras de pensar sobre a vida. Então essas artes, essas performances que a gente viu, todas elas também têm isso em comum. Os artistas que fazem as performances, que pensam as performances, eles pensam sobre a vida, sobre as pessoas, a natureza, tudo que existe. E aí eles criam a partir disso e eles querem demonstrar as ideias deles sobre essas coisas. Então, a arte conceitual ela pode ser compreendida como a arte da mente, certo? A arte da mente, das ideias, sem a obrigatoriedade de ter apenas uma interpretação, pois são muitas as maneiras de criar. Assim como essa aqui, como essa aqui, como essa aqui, todas elas demonstram um jeito de pensar, uma visão desses artistas. E essas visões deles não são obrigatoriamente a mesma visão que o público vai ter. Não é a mesma visão que quando a pessoa for lá no museu ver, vai pensar a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, a visão que a Marina Abramovic tem dessa experiência que ela teve é diferente da que essa mulher que sentou aqui teve. Que vai ser diferente dessa outra que está aqui esperando para sentar lá também vai ter. Diferente dessa outra, diferente de cada uma das pessoas que estão aqui. Que também é diferente da forma como eu enxergo. E é diferente da forma como vocês, a partir do que a gente está falando aqui, ou vendo, enxergam. Então, cada pessoa vai ter um pensamento diferente sobre isso. E isso é a arte conceitual. São essas ideias diferentes que se pode ter sobre uma mesma coisa. Então, diante de uma mesma performance, cada pessoa pode ter visões diferentes. Pode ser que uma performance signifique muito para alguém, a pessoa chore. E que foi o que aconteceu nessa experiência aqui dela. Teve pessoas que sentaram e começaram a chorar. E ao mesmo tempo, teve pessoas que começaram a achar graça, começaram a rir. Teve pessoas que decidiram sair, acharam besteira. Teve pessoas que nem perceberam o tempo passar. E aí cada impressão dessas que fica sobre qualquer pessoa é um desempenho diferente que a performance tem. Então, é bem ligado a essa ideia mesmo de performance, desempenho, tudo isso está ligado também, de uma certa maneira. E aí existe também, diante dessa arte conceitual, uma coisa chamada experiência estética, que está ligada diretamente às impressões de cada pessoa. Então, a experiência estética, ela acontece quando temos contato com algo que nos toca o sentimento, que causa uma determinada reflexão. Pode ser uma obra de arte, mas também o sabor de uma comida, um perfume ou uma paisagem. Então, a experiência estética ela não está só vinculada à arte.
Ela está vinculada a diferentes coisas. E aí tem as atividades para vocês. A questão, você já ouviu falar em performance. Agora vocês já ouviram, não vai poder dizer que não. A questão 2, de acordo com o texto da página 60, o que é performance. Vai entregar hoje, tia? Não, pode entregar até semana que vem, tá certo? O importante é entregar. Doutora Brinquedo. Como funciona a performance, desenho por decalque. Então vocês vão explicar com as palavras de vocês e vão tentar realizar uma ação semelhante com alguém de sua casa. Então vocês vão fazer isso. Pode ser na mãozinha mesmo, precisa ser nas costas não. Então, ó, você vai virar pro outro lado, a pessoa vai desenhar aqui e você vai tentar reproduzir no outro canto. No caso, nessa mão, né? Quem for direito, quem for esquerdo. Tentem fazer aí. E aí vocês vão escrever aqui na resposta como é que foi essa experiência, tá certo? E depois vão falar sobre a performance cegos, que é aquela primeira, né? E sobre que tipo de cegueira ela busca que o público reflita. E o que você achou dela, tá certo? Então tá bem simples, não é uma tarefa difícil, é uma tarefa simplesinha, dá pra vocês fazerem. E é isso, acabou a aula.